E esta é a mensagem das cartas do tarô para dia 29 de julho de 2026, quarta-feira, dia de Mercúrio. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que as cartas nos trazem de perspectivas, tendências, situações nas quais nós podemos nos deparar e também, de repente, ter aí uma luz de como lidar com essas situações. Então, já vem chegando, já se inscreve se você está no YouTube, se você está no Spot, já segue o perfil, já ativa as notificações para você não perder, tá? E assim, aqui nas finanças, nós temos o 9 de espadas, que fala o seguinte, né? A gente talvez pode se ver numa situação de preocupação, né? E claro que aqui eu preciso frisar para vocês que essa leitura, ela é coletiva. Talvez você não esteja passando por essa situação, então para você fazer uma leitura particular, personalizada, específica, entre em contato comigo. Mas assim, o 9 de espadas, ele fala sobre a necessidade de assim nós analisarmos a situação financeira, porque às vezes a gente pode estar fazendo uma tempestade no copo d'água e a situação nem é tão grave assim. Não sei se contei para vocês até outro dia que isso aconteceu há um tempo atrás comigo, isso acontece, é comum de acontecer com consulentes, que as pessoas às vezes têm até medo de abrir o aplicativo do banco para olhar a fatura, sabe? Já começa a dar um troço, já começa a dar uma preocupação, gente, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas se resolvem. Isso vai só aumentar a tua angústia, a tua ansiedade, a tua preocupação, né? Aqui você precisa erguer a cabeça, limpar tuas lágrimas, né? No caso, assim, sabe? Erguer a cabeça e olhar para a situação melhor, perceber melhor a situação. E porque essas reações de preocupação, elas podem, de certa forma, fazer com que a gente evite, né, olhar para a situação. A gente pode ficar tão preocupada que a gente não olha. Então, aqui o 9 de espadas está pedindo para a gente olhar para a realidade, acompanhar os gastos, sabe? E ter uma noção mais específica mesmo, porque às vezes você está se preocupando com algo que não é tão grave, e às vezes é mais preocupação, às vezes até um trauma, gente, às vezes pode ser até uma impressão que você tem, porque talvez você passou por fases na sua vida que você se preocupava muito e agora não precisa, é só você olhar com realismo, né, com verdade, assim, né, para suas finanças de uma forma realista mesmo. E aqui no trabalho nós temos o Rei de Bastos. E ele vai trazer uma energia muito, muito boa, inclusive até fazendo paralelo aqui com o Nove de Espadas, ele vai trazer uma energia positiva para a gente tomar atitudes, né? E no trabalho, principalmente, ele vai trazer essa energia de nós darmos exemplo, sabe? Através do que a gente faz, ter paixão pelo que a gente está fazendo, fazer o que a gente faz com vontade, com paixão, né? E também fala sobre o domínio da nossa função ali. E esse domínio da função, como que ele se dá? Como que ele se constitui? Através da nossa vontade de aprender cada vez mais, buscando aperfeiçoamento constante, sempre manter a iniciativa de principalmente buscar se aperfeiçoar naquilo que faz, né? A gente às vezes eu lembro que eu ouvia muito assim, né? Às vezes que tinham algumas profissões que a pessoa tinha que continuar se especializando, né? Por exemplo, que tem algumas profissões que a pessoa tem que seguir. Mas, gente, toda profissão, porque eu acho meio difícil a gente encontrar alguém que saiba de tudo. A pessoa mais sábia do mundo que sabe de tudo, que não tem nada para aprender. Eu não conheço, nunca ouvi falar nessa pessoa que nunca, né, que ela não precisa aprender mais nada, que ela já aprendeu tudo, né? Não, aqui o Rei de Bastos vai nos lembrar da importância de nós todo dia tem alguma coisa para aprender, gente, todo dia. E talvez aqui fazendo até um paralelo com a carta do julgamento que vem aqui no conselho, vai nos lembrar de que se você não está aprendendo algo todos os dias, você está ignorando algo ou você está partindo para aquele pressuposto de que, né, às vezes a gente começa a achar que as coisas querem nos prejudicar, que, enfim, alguma divindade, alguém quer nos fazer o mal, e não é assim, assim. Isso é uma pretensão muito grande da nossa parte, acharmos que tem alguém conspirando contra a gente. Então,
O Rei de Bastos, ele vai nos lembrar de que sempre há algo para aprender e que sempre há algo para a gente tentar aperfeiçoar, né? E isso traz, inclusive, uma, uma capacidade maior ainda de motivar as pessoas também. E aqui nas relações nós temos o 3 de ouros, e ele fala aqui sobre um dia que pode ser bem frutífero, no sentido de nós termos condições de trabalho com pessoas que podem estar nos ajudando, e de trabalho e da vida também, né? Porque aqui nas relações a gente vê tudo, né? A relação da gente com a gente mesmo, nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com a família, a nossa relação com os amigos, a nossa relação com o mundo, enfim, as nossas relações amorosas, né? E o 3 de ouros, ele vai lembrar do quanto às vezes o trabalho em equipe, a cooperação e o quanto às vezes unir esforços pode ter um bom resultado, sabe? Às vezes participar de algo, buscar apoio, buscar ajuda, pedir e participar aí, né? De algo que pode tanto te ensinar algo e tanto também pode ser que você ensine, assim, né? Algo para alguém, enfim. Uma troca bem construtiva aqui. Na saúde e na espiritualidade, nós temos o Cavaleiro de Espadas. E ele vai falar sobre a questão mental, sobre a saúde mental também, onde talvez a gente pode estar com uma mente mais agitada, assim. E aí, gente, às vezes você, né, você tem ali um exercício físico para fazer, se tem a possibilidade para poder aliviar isso, né? Mas aqui o Cavaleiro de Espadas também fala de coisas que você pode fazer com a mente, de exercitar a sua mente, né? Porque você pode dizer, Tami, eu não posso agora fazer exercício, eu tô me recuperando aqui e tal, não sei o quê. Beleza, o Cavaleiro de Espadas, ele vai orientar a, de repente, exercitar a mente de formas que não precisam ser tão, né? Não tem muita coisa assim, né? Por exemplo, às vezes você pode simplesmente tentar escrever com a mão que você não escreve, né? Por exemplo, eu sou destra, né? Minha mão dominante é a mão direita. Então, seria o caso de tentar fazer as coisas com a mão esquerda, sabe? Tentar fazer essas coisas assim que podem exercitar a mente. Isso acaba ajudando inclusive, fazer novas conexões neurais, sabe? E também, claro, fazer de repente aí, se você puder fazer uma cruzada, palavra cruzada, sabe? Nossa, isso é uma coisa bem, né, dos tempos mais primórdios, mas às vezes isso pode ser um recurso que você tem disponível que pode ajudar a fazer esse exercício mental e, enfim, às vezes ler algo, sabe? Ler algo, adquirir algum conhecimento pode ser muito, muito bom aqui com Cavaleiro de Espadas. E na espiritualidade, ele fala sobre essa inquietude mental nos trazer até uma empolgação para descobrir as coisas, para ir atrás de saber e também não só informações, mas talvez encontrar estratégias para alcançar objetivos, sabe? É uma energia que nos incentiva a termos determinação nos nossos objetivos e metas. E aqui no conselho nós temos o julgamento, que ele vai nos lembrar que tem algo acontecendo aí que a gente precisa processar e digerir a moral da história. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente passa por situações que se repetem e a gente pensa assim, ó, ai meu Deus, de novo eu não acredito que eu tô passando por essa situação, não é possível. Mas será que você não tem algo para aprender que você ainda não conseguiu superar, processar, enfim, né, não conseguiu aprender? Porque às vezes é isso, às vezes essa situação que está se repetindo, ela tá vindo para te ensinar algo, e aí, como você não tá aprendendo, a situação se repete. E quando você aprender, você simplesmente não vai mais passar por essa situação, porque você já vai reconhecer os padrões, vai reconhecer ali a situação, vai acordar para a vida, né? A carta do julgamento aqui, se fosse definir numa frase, seria assim: acorda para a vida. Acorda para a vida, tá?
E essa é uma tiragem coletiva, pode talvez não ressoar especificamente com alguma questão, com alguma situação, e aí eu vou te indicar, entrar em contato comigo, aqui no link que você encontra aqui embaixo na legenda, aqui na descrição, para a gente poder conversar, para eu conseguir entender como que eu posso te ajudar através das cartas, através de uma leitura personalizada e mais específica para você. Mas se essa mensagem já fez sentido, deixa o teu like, compartilha com alguém se foi útil para você também. Já segue aqui o perfil se você está no YouTube, segue o canal, ativa o sininho. Se você está no Spotify, segue o perfil, avalia aqui com 5 estrelas o programa também, o podcast. E eu espero que o seu dia seja incrivelmente maravilhoso, repleto de bênçãos. E um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.